Não sei começar vídeo, vou começar igual o Manuel Gomes. Olá, meus amigos. Enfim, basicamente, semana passada eu postei um cover de LED no Instagram, TikTok, enfim, redes sociais em geral. E eu fiz uma enquete nos stories perguntando se pessoas se interessariam em ver o processo de criação e ver como funciona dentro, enfim, da fazeção, da fazedura. E é basicamente isso que eu vou fazer hoje. Esse projeto não foi demorado, não foi algo complicado, porque já tinha a estrutura melódica e harmônica rítmica dele também, então eu já tinha os acordes, já tinha o sistema de triplet, já tinha a escala, Fá menor, que não é Fá menor, mas é Fá menor, é meio bizonho, assim, a estrutura dessa música, falando de uma forma teórica, assim, ela é bem fora do padrão, saca? Enfim, vamos lá, eu espero que dê tudo certo na tela. Perguntas iniciais do programa que eu uso é o Studio One. Ele é um programa pago, da Presonus, e ele é muito bom. Então tá, vamos lá. Começar por ordem, então tipo assim, a primeira coisa que você escuta nela é a guitarra, e a guitarra, o jeito que essa guitarra funciona é que basicamente eu tô fazendo harmônico com ela, e enfim, e é basicamente isso daqui. Vocês podem ver que tem duas tracks, porque uma eu gravei uma só fazendo Fá, e essa tá jogada pra esquerda. E depois eu gravei uma só fazendo dó e essa tá jogada pra direita. Esquerda, direita. E fica nisso, praticamente a música inteira, não sai muito disso. Eu usei a minha Telecaster e usei um Amplitude. Aqui embaixo tem a minha Strato fazendo triplet. Isso daqui é só pra fazer uma cama. Enfim, isso daqui é só pra fazer cama, isso daqui não tem nada demais. Aqui embaixo é a minha Strato de novo, só que ela tá distorcida e tá bem filtrada. Isso daqui é uma dobra. Eu decidi dobrar com o instrumento o sample original da música, que é o Nothing. Enfim, é a mesma nota, a mesma melodia, só que feito com a guitarra, com distorção pra dar um... Sabe? Depois da guitarra, deixa eu ver se ela tem mais alguma coisa no refrão. Tem. É basicamente a mesma coisa que eu tava fazendo com o harmônico, com o plug, só que dessa vez eu tô fazendo nota solta, então basicamente a mesma coisa. Tem um padzinho aqui embaixo que é a guitarra fazendo os acordes. Na real, ela não tá fazendo os acordes, ela tá seguindo baixo, então ela tá fazendo Lá sustenido, Fá menor, Lá sustenido maior, Fá menor, Ré sustenido menor, Dó sustenido menor e Dó maior? Não, Dó sustenido maior e Dó menor. Se eu não me engano é isso. Eu não lembro, faz tempo que eu gravei isso aqui. Isso daqui é uma sobra de um elemento que não ficou na música, mas isso daqui era uma guitarra que daí foi filtrada com neutron e não sei o que, e daí eu adicionei distorção. Basicamente isso. E essas são as guitarras da música. O baixo, eu usei 3 camadas de baixo, então eu tenho o baixo principal, que eu gravei com o meu baixo normal, só que eu gravei ele com palheta, e não só com palheta, eu gravei ele, por exemplo, eu tô fazendo oitava, então eu tô fazendo o tu, eu tô tocando com o furabolo. Esqueci qual que é esse daqui, esse aqui é o caça-piolho, né não? Não, caça-piolho é esse, não, esse daqui é o... sei lá, enfim. Deu pra entender. Então eu tô fazendo tudo, e é basicamente isso. Não tem muita coisa nele, tem um gate, tem um ampeg, tem um DBX, tem um equalizador e tem um sidechain, porque, enfim, eu queria dar mais o bouncezinho, então, tipo assim, do kick pra ele ficar depois disso tem a mesma track, só que dessa vez ela tá sem a simulação de amplificador, então ela se torna um direct input, que é o baixo mesmo, saca? O baixo em linha, saindo, sem passar por nada. Eu tô usando ele pra ele dar um pouco mais de ar pro baixo original, então basicamente ele tá... Esse agudo não existe quando você grava um baixo por cabinet e por amplificador, porque, enfim, tá passando por uma caixa de som. Enfim, os dois juntos, daí fica... Você tem esse arzinho em cima, e isso é muito bacana. Por último, mas não menos importante, tem um mini Moog da Arturia. Tá aqui fazendo uma Soundwave filtrada, servindo só de sub. Servindo só do mais grave. Provavelmente, se você estiver escutando no celular, ou se você estiver escutando num fone meio ruim, você não vai conseguir escutar, mas ele é basicamente fazendo gravezão.
Então é basicamente cada coisa aqui tá se complementando. Meu Deus, eu fiz merda. Então basicamente cada coisa aqui tá se complementando. Então o sintetizador dele tá servindo pra fazer o baixo baixaraço, o baixo que você só vai escutar em carro, sub-bass, PA e fone de ouvido que consiga fazer essas frequências. Você tá escutando o agudo do dry bass, que é o DI, e você tá escutando o baixo principal. Então tudo junto soa. Enfim, essa é a parte do baixo. Agora a gente parte Agora a gente parte pra parte dos sintetizadores e teclados, que não tem muita coisa. Tem um piano fazendo os acordes padrões. Nada muito inventivo, é a coisa da música. E tem um sintetizador, tem um Juno aqui que é bem basicão. Bem som de Juno, tá ligado? Bem som de Juno. Aqui eu sampleei o piano, eu bouncei ele pra áudio pra eu poder fazer isso daqui. O que ele tá fazendo aqui, ele tá basicamente diminuindo o pitch. Até -12. Só que ele, na real, ele tá assim. Pra cair pro refrão, porque o refrão é uma outra vibe. Enfim, agora na batera não tem muita coisa também. Tem o kick, o bumbo no caso, que é um bumbo do Disclosure que o Joel me mandou há muito tempo atrás, e é um dos meus bumbos favoritos pra usar em música no geral. Junto dele tem um loop que eu baixei da Splice. Junto disso tem os claps e snares, que são samples. Ele é bem jogado, é bem randômico na real o jeito que eu fiz esse clap, porque eu não queria usar o mesmo sample sempre, e é um bagulho que eu não curto. Eu gosto de botar bastante offbeat. Não tem muita coisa, é bem de boa. A única coisa que eu fiz aqui de diferente foi que o kick tá separado, o bumbo tá separado do resto da bateria, porque eu tô numa fita, e bumbo em fita analógica, bumbo moderno em fita analógica não funciona muito bem, porque bumbo moderno hoje em dia tem muito sub. Então, tipo assim, essas fitas, elas costumam começar a distorcer mais na parte grave, porque, enfim, você nunca escutou um Queen com Heroic rolando, tá ligado? Você nunca escutou o Metro Boomin na voz do Freddie Mercury, saca? Então, tipo, isso é coisas de tempo, coisas temporais. Enfim, aqui junto disso tem um hatch entrando em triplet e um outro hatch entrando marcando tempo, então, e na real nem é um hatch, isso daqui é uma percussão que tá cortada pra ser só o início dela. Ela inteira, ela é assim. Daí você baixa o decay e você tem ela bem, só o iniciozinho dela. Depois disso, tem o sample original da música. Não tem muita coisa, é basicamente cortei da música original, botei delay aqui, eu botei um Pro Q, um Fab Filter só cortando o agudo e cortando o low end, que não tinha, mas... Agora a gente vai pros vocais. Os vocais não tem muita coisa, a única coisa que eu fiz neles foi... And the rest of me is down. Não precisou de muita afinação, isso foi muito bom pra mim, porque eu não precisei perder muito tempo, então todos os vocais que eu gravei, graças a Deus, já vieram bem afinados. E o jeito que eu gravei eles foi, gravei a lead, o verso principal, o verso inteiro na lead, gravei vários takes, fui selecionando as melhores partes, melhores interpretações, e depois eu gravei duas dobras, duas coisas que são a mesma coisa que o meio, só que na esquerda e na direita, eu cantei a mesma coisa que tem no verso, só que eu gravei duas vezes isso e eu panei esquerda e direita. Então, tipo assim, você escuta na esquerda, você escuta na direita, você escuta no centro. Então isso, tipo assim, deixa maior. Quem é muito bizarro fazendo isso é a Ariana Grande e o Charlie Puth. Os dois são muito cavalo fazendo isso, são minhas harmonias prediletas da música, e enfim, isso dá uma sonoridade maior. Nas minhas músicas pessoais, nas músicas que vão sair eventualmente esse ano, eu faço muitas dobras, então essa aqui, como é um cover, como é 30 segundos, como a galera vai olhar, tipo assim, no celular, no computador, às vezes nem vai ter um fone muito bom pra escutar, ou às vezes nem vai prestar muita atenção, porque, enfim, rede social, blá 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 blá. Eu só gravei dobra alta e dobra
é baixo. Então é tipo assim, mesma coisa cantando na voz principal ali, mesma melodia, e depois fazendo isso só que uma oitava abaixo. Então, you left my heart out when the rest of me is down, entendeu? E daí isso tudo junto vira uma maçaroca de vocal, e quando você comprime fica bacana. Quando você bota efeito e tal, quando você comprime fica legal na minha. Depois disso tem o refrão. O refrão, a única coisa que muda é que eu gravei ele com voz de cabeça, então eu fiz ele falsetinho, fiz ele famoso, fiz ele Fred Mercury prateado, porque, enfim, se você fizer ele com a voz principal, você perde a vibe da música. Você perde, se eu fizesse com minha voz normal, eu perderia a vibe da música. E se eu fizesse belting, que no caso é cantando alto, perderia também a vibe da música, porque ela não é uma música pra você gritar, ela é uma música pra você cantar de boa, saca? Ela é uma música vibes, é uma música sobre amor, ela não é uma música sobre, sei lá. Aqui tem... I've got you in my space. I won't let go of you. Basicamente aqui eu gravei 2 vezes a mesma coisa, só que diferente do verso. Como é voz de cabeça, a voz de cabeça normalmente não é tão forte quanto a voz de peito. Então eu gravei 2 vezes a mesma coisa, nivelei alguns volumes e basicamente mesma melodia, mesma coisa, só que eu gravei com 5 minutos de diferença pra que quando eu fosse gravar eu não gravasse do mesmo jeito. Então eu tivesse posições de faringe, posição de laringe, posição de vowel, posição de boca, enfim, N coisas diferentes do primeiro take. Então, quando você junta os dois, você cria uma maçaroca que fica muito mais interessante de você escutar. A Let original... A Let original, se eu não me engano, tem 4 tracks do Sam Smith fazendo só o principal, saca? E isso tudo em mono. Isso sem contar as dobras que ele faz também. E outra que ele faz muita harmonia. Então enfim, eu levei isso pra cabeça, só que eu fiz de um jeito mais simples, porque, enfim, cover, saca? Aqui embaixo tem as dobras. And now I've got you in my space. Mesma coisa, esquerda, direita, blá blá. E embaixo disso tem eu fazendo com a voz, famosa voz boca de sacola, que meu querido Gotti apelidou. And now I've got you in my space. Essa aqui eu gravei bem lá, saca? Só avisar. Enfim, é isso. Tudo isso é processo, pouco processo. Meu buzz principal tá aqui. Quem quiser roubar, rouba. Eu não vou abrir porque, enfim, coças. Além disso, na questão de efeito da voz, eu não usei muita coisa. Eu usei um Echo Boy, que tá passando por um sidechain, que toda vez que toca o vocal principal ele dá duque. Tem o Little Alter Boy só dando aquela alteradinha no pitch pra não ficar a mesma coisa. Então, o Little Alter Boy que ele faz é basicamente... Deixa eu solar só o efeito. Entendeu? E, enfim, eu tô usando ele com -1 só pra dar uma diferença na voz. Depois disso tem o Little Plate, que é um plate da Sound Toys, que eu tô usando porque eu basicamente paguei o bundle da Sound Toys inteiro e eu vou usar porque eu paguei essa porra. Então, foda-se. Aqui embaixo tem um Fab Filter Pro Q, que tá dando duque, tá subindo numa frequência que normalmente a galera abaixa por causa do S, só que eu tô deixando alta porque eu queria que ele sobressaísse, esse delay sobressaísse. E como o delay, o processo do delay já tá cortando esse S, então eu aumentei pra trazer um pouco mais de presença na música em geral. Depois disso tem o Studio D Chorus, que é um doubler, um Little Plate no final, que é mais um plate, que é o mesmo plate que eu usei no outro, só que daí eu tô usando na voz como reverb. Por final tem um delay com compressor, que tá fazendo o lance do sidechain, toda vez que toca um sinal de cima ele abaixa, enfim, esse daqui é o buzz do sample original da LED. E de master, vou abrir aqui rapidinho, só pra você ver, aqui é esse daqui mesmo. Não tem muito mistério não. E um L2. E é isso. Não tem muita coisa. Bem simples de fazer. Qualquer dúvida, quem assistiu o vídeo inteiro e, assim, tiver alguma dúvida, pode mandar minha mensagem, pode fazer qualquer coisa. Eu espero que eu tenha colocado alguma curiosidade na cabeça de alguém sobre música, tenha feito alguém se interessar sobre esse assunto, que é muito maneiro e que muito me agrada. E, enfim, é isso. Não sei se eu farei mais no futuro, talvez sim, talvez não, talvez tudo depende de como eu acordar no dia. E se alguma música me der a ideia de fazer um cover. Mas, enfim, tchau.